2. Um problema resolvido. Eu precisava escrevê-lo de qualquer modo. De sacramentadora. Prefácio. Parem! O que penso que estou fazendo? Perguntou Adolin andando a passos largos até um grupo de trabalhadores com uniformes manchados de creme que estava descarregando caixas de uma carroça. O chule dele se virou, tentando procurar petobulbos para mastigar, inutilmente. Eles estavam bem no fundo da torre, ainda que aquela caverna fosse tão grande quanto uma pequena vila. Os trabalhadores tiveram a decência de parecer envergonhados, muito embora provavelmente não soubessem o motivo. Um bando de escribas que seguia Adolin conferiu o conteúdo da carroça. As lâmpadas de óleo no chão pouco faziam para afastar a escuridão do enorme recinto, que possuía um pé direito de 4 andares. Tá porra. Luminobre? Indagou um dos trabalhadores, coçando o cabelo debaixo do chapéu. Eu só estava descarregando. Foi isso que achei que estava fazendo. O manifesto de cerveja, informou Ruchu, uma jovem fervorosa a Adolin. Seção 2, disse Adolin, batendo os dedos da mão esquerda contra a carroça. Tavernas estão sendo montadas ao longo do corredor central, que tem os elevadores. 6 cruzamentos mais para dentro. Minha tia informou expressamente seus grãos senhores sobre isso. Os homens o encararam sem entender. Posso mandar uma escriba para mostrar a vocês. Pegue essas caixas de volta. Os homens suspiraram, mas começaram a recarregar a carroça. Eles sabiam que não adiantava argumentar com o filho de grão-príncipe. Adolin voltou-se para observar a caverna profunda, que havia se tornado um local de descarga para suprimentos de pessoas. Grupos de crianças passavam correndo. Trabalhadores montavam tendas, mulheres tiravam água do poço no centro. Soldados carregavam tochas ou lanternas. Até cães machados corriam de um lado para o outro. A população de 4 acampamentos de guerra inteiros havia cruzado as planícies quebradas até o retiro, e Navani havia se esforçado para encontrar o lugar certo para todos. Mesmo com todo o caos, Adolin estava contente de ter aquelas pessoas ali. Elas estavam descansadas, não haviam sofrido a batalha com os Parchendianos, o ataque do assassino de branco, nem o terrível choque entre as duas tempestades. Os soldados Colin estavam em péssimas condições. A própria mão de esgrima de Adolin estava envolta em uma atadura e ainda latejando, já que seu pulso havia sido quebrado durante o combate. Seu rosto mostrava uma feia contusão, e ele era um dos mais sortudos. Luminobre, chamou Ruchu, apontando para a outra carroça. Aquilo ali parece vinho. Que beleza, disse Adolin. Ninguém estava prestando atenção nas diretrizes de tia Navani? Ele lidou com a carroça, então teve que interromper um bate-boca entre homens que estavam zangados, porque haviam sido destacados para carregar água. Eles alegavam que isso era trabalho de parchemanos, indigno do Nan deles. Infelizmente, já não havia mais parchemanos. Para tranquilizá-los, Adolin sugeriu que começasse uma guilda de carregadores de água, se tivessem que continuar no serviço. Seu pai certamente aprovaria, embora Adolin estivesse preocupado. Teriam os fundos para pagar todas aquelas pessoas? Os salários eram baseados na posição social de cada um, e não era possível só escravizar alguém sem motivo. Adolin estava feliz de ter aquela tarefa para distraí-lo. Embora não precisasse olhar cada carroça pessoalmente, estava ali para supervisionar, dedicou-se ao trabalho. Não conseguia treinar combate direito, não com o pulso daquele jeito. Mas, se passasse tempo demais sozinho, começava a pensar no que acontecera no dia anterior. Ele realmente havia feito aquilo? Ele realmente havia assassinado Thor Sadias? Foi quase um alívio quando finalmente um mensageiro veio até ele, sussurrando que algo havia sido descoberto nos corredores do 3º andar. Adolin tinha certeza de que sabia o que era. Dalinar ouviu gritos muito antes de chegar. Eles ecoavam pelos túneis. Ele conhecia aquele tom. Um conflito era iminente.
Deixou Navani para trás e começou a correr, suando enquanto atravessava uma ampla intersecção entre túneis. Homens de azul, iluminados pela luz forte das lanternas, encaravam outros trajando verde floresta. Esprenos de raiva brotavam do chão como poças de sangue. Um cadáver com o rosto coberto por um casaco verde jazia no chão. Parem! Urrou Dalinar, avançando para o espaço entre os dois grupos de soldados. Ele puxou para trás um carregador de pontes que havia avançado até estar cara a cara com um dos soldados de Sadias. Para trás ou mandarei prender todos vocês. Sua voz atingiu os homens como ventos de tempestade, atraindo olhares dos dois lados. Ele empurrou o carregador de pontes na direção de seus companheiros. Então empurrou para trás um dos soldados de Sadias, rezando para que o homem tivesse a presença de espírito de resistir à tentação de atacar um grão príncipe. Navani e a batedora pararam nos limites do conflito. Os homens da Ponte 4 por fim recuaram para um corredor, e os soldados de Sadias se retiraram para o corredor oposto. Uma distância que ainda permitia que se encarassem furiosamente. É melhor que esteja preparado para os trovões da danação, gritou o oficial de Sadias para Dalinar. Seus homens assassinaram um grão-príncipe. Ele já estava assim quando o encontramos, gritou Teft da Ponte 4 em resposta. Provavelmente tropeçou na própria faca. Bem feito para esse tormentoso canalha. Teft, calado, gritou Dalinar. O carregador de pontes pareceu envergonhado, então fez uma saudação com um gesto rígido. Dalinar se ajoelhou, puxando o casaco que cobriu o rosto de Sadias. O sangue está seco. Ele já está aqui há algum tempo. Estávamos procurando por ele, disse o oficial de verde. Procurando por ele? Vocês perderam seu grão-príncipe? Os túneis são confusos, respondeu o homem. Eles não seguem direções naturais. Nós demos uma volta e... Pensamos que ele podia ter voltado para a outra parte da torre, disse outro homem. Gastamos a noite passada procurando por ele lá. Algumas pessoas disseram que pensaram tê-lo visto, mas estavam enganadas E um grão-príncipe ficou caído aqui em meio ao próprio sangue por metade de um dia, pensou Dalinar. Pelo sangue dos meus ancestrais. Não conseguimos encontrá-lo, continuou o oficial. Por que seus homens o assassinaram e moveram o corpo? O sangue está empoçado aqui há horas. Ninguém moveu o corpo, apontou Dalinar. Coloque o grão-príncipe naquela sala lateral ali e chame Alai, caso ainda não tenha chamado. Quero dar uma olhada melhor. Dalinar Collin era um perito em morte. Desde a juventude, homens mortos lhe eram uma visão familiar. Quando se passava tempo suficiente no campo de batalha, ficava-se íntimo de sua mestra. Então, o rosto ensanguentado e arruinado de Sadias não o chocou. O olho perfurado, esmagado dentro da órbita por uma lâmina que havia sido empurrada até o cérebro. O fluido e o sangue que haviam escorrido, depois secado. Uma faca no olho era o tipo de ferida que matava um homem de armadura com um elmo completo. Era uma manobra que se praticava para usar no campo de batalha. Mas Sadias não estava usando armadura, nem estivera em um campo de batalha. Dalinar se inclinou, inspecionando o corpo que jazia na mesa, iluminado por lanternas de óleo bruxuleantes. Um assassino, disse Navani, estalando a língua e sacudindo a cabeça. Isso não é bom. Atrás dele, Adolin e Renarin estavam junto de Shallan e de alguns carregadores de pontes. Em frente a Dalinar estava Kalami, uma mulher magra e de olhos alaranjados que era uma de suas escribas mais graduadas. Ela havia perdido o marido, Teleb, na batalha contra os esvaziadores. Ele detestava chamá-la para trabalhar durante seu período de luto, mas a mulher insistira em permanecer no seu posto. Raios. Ele tinha pouquíssimos oficiais de alta patente sobreviventes. Kael tombara no choque entre a tempestade eterna e a grande tormenta, quando estava quase conseguindo se salvar. Ele havia perdido Ilamar e Pereton durante a traição de Sadias na torre. O único grão-senhor restante era Cal, que ainda estava se recuperando de uma ferida que sofrera durante o combate com os esvaziadores.
Ferida essa que ocultara até todos estarem seguros. Até mesmo Elrocar, o rei, havia sido ferido pelos assassinos no seu palácio enquanto os exércitos estavam lutando em Narak. Ele ainda estava se recuperando. Dalinar não sabia ao certo se ele veria o corpo de Sadeas ou não. De qualquer modo, a falta de oficiais de Dalinar explicava os outros ocupantes da sala. O grão-príncipe Sebarial e sua concubina, Palona. Simpático ou não, Sebarial era um dos 2 grãos-príncipes vivos que haviam respondido ao chamado de Dalinar para marchar até Narak. Dalinar precisava contar com alguém e não confiava nem um pouco na maioria dos outros grãos-príncipes. Sebarial, junto com Aladar, que havia sido chamado, mas que não chegara ainda, teria que formar a fundação de uma nova Letikar. Que o Todo-Poderoso os ajudasse a todos. Bem, disse Palona, as mãos nos quadris, observando o cadáver de Sadeas. Acho que esse problema está resolvido. Todos no recinto se voltaram para ela. O que foi? Não me diga que não estavam pensando no mesmo. Isso vai parecer suspeito, Luminobre, disse Calame. Todos vão agir como esses soldados lá fora e presumir que o senhor mandou matá-lo. Algum sinal da espada fractal dele? Quis saber Dalinar. Não, senhor, respondeu um dos carregadores de pontes. Quem quer que tenha matado ele, provavelmente levou a espada. Navani esfregou o ombro de Dalinar. Eu não usaria as mesmas palavras que Palona, mas ele tentou matar você. Talvez seja melhor assim. Não, contestou Dalinar, a voz rouca. Nós precisávamos dele. Sei que você está desesperado, Dalinar, disse Sebarial. Minha presença aqui é prova suficiente disso. Mas certamente a situação não é tão ruim a ponto de a presença de Sadeas ser considerada algo bom. Eu concordo com Palona. Já vai tarde. Dalinar levantou o rosto, inspecionando as pessoas no recinto. Sebarial e Palona, Teft e Sigizil, os tenentes da Ponte 4. Um punhado de outros soldados, incluindo a jovem batedora que o chamara. Seus filhos, o confiável Adolim e o impenetrável Renarim. Navani, com a mão no ombro dele. Até mesmo Calame, já uma senhora, tinha as mãos unidas e a assentiu ao encontrar seu olhar. Vocês todos concordam, não é? Indagou Dalinar. Ninguém protestou. Sim, aquele assassinato era inconveniente para a reputação de Dalinar, e ele certamente não teria ido tão longe a ponto de matar Sadeas. Mas agora que ele se fora, bem, por que desperdiçar lágrimas com isso? Memórias fervilhavam na cabeça de Dalinar. Dias passados com Sadeas, escutando os planos grandiosos de Gavilar. A noite antes do casamento de Dalinar, quando beberam vinhos juntos em um animado banquete que Sadeas organizara para ele. Era difícil reconciliar aquele homem mais jovem, aquele amigo, com o rosto mais velho e rechonchudo na mesa diante dele. O Sadeas adulto fora um assassino, cuja traição havia causado a morte de bons homens. Por esses homens, abandonados durante a batalha na torre, Dalinar só podia sentir satisfação ao ver Sadeas finalmente morto. Isso perturbava. Ele sabia exatamente como os outros estavam se sentindo. Venham comigo. Ele deixou o corpo e saiu da sala. Passou pelos guardas de Sadeas que se apressaram a entrar de volta. Eles cuidariam do cadáver, com sorte, desarmar a situação suficiente para impedir um conflito de brotar entre suas forças e as dele. Por enquanto, a melhor coisa a fazer seria levar a Ponte 4 para longe dali. O séquito de Dalinar o seguiu pelos corredores da torre cavernosa, carregando lâmpadas de óleo. As paredes eram cheias de linhas, extratos naturais de cores terrosas se alternando como creme que secava em camadas. Ele não culpava os soldados por terem perdido o rastro de Sadeas. Era muito fácil se perder naquele lugar, com suas passagens intermináveis, todas conduzindo para a escuridão. Felizmente, tinha uma ideia de onde estavam e conduziu seu grupo até um cômodo mais externo da torre. Ali, adentrou uma câmara vazia e saiu para a sacada, uma entre muitas similares que pareciam grandes pátios. Acima dele,
A colossal cidade-torre de um retiro, uma estrutura incrivelmente alta construída diante das montanhas. Criada a partir de uma sequência de 10 níveis semelhantes a anéis, cada um contendo 18 andares. A cidade-torre era adornada com aquedutos, janelas e sacadas como aquela ali. Caralho! Cada um com 18 andares. Gigante o troço, hein? O piso térreo também possuía amplas áreas acopladas, grandes superfícies de rocha que formavam platôs com parapetos de pedra, cuja beirada dava para os abismos entre os picos da montanha. De início, aqueles platôs deixaram-nos perplexos, mas os sulcos nas pedras e as caixas para plantio haviam revelado seu propósito. De algum modo, eram campos. Tá parecendo Machu Picchu? Machu Picchu, sei lá. Como as grandes áreas de jardins do topo de cada nível da torre, aquele terreno havia servido para a plantação, apesar do frio. Um desses campos se estendia 2 andares abaixo daquela sacada onde estavam. Dalinar foi até a beira da sacada e pousou as mãos no parapeito de pedra lisa. Os outros se reuniram atrás dele. Ao longo do caminho, juntaram-se a eles o grão-príncipe Aladar, um maletiano calvo e distinto de pele escura, e Mei, sua filha, uma jovem baixa e bonita na casa dos 20 anos, com olhos castanhos claros e um rosto arredondado. Seu cabelo aletiano negro como um azeviche cortado curto, ele ia moldurando o rosto. Navani sussurrou para eles os detalhes da morte de Sadeas. Dalinar estendeu a mão, gesticulando no ar frio, apontando para além da sacada. O que vocês estão vendo? Os carregadores de pontes se juntaram para olhar adiante. Entre eles estava o rei Herdaziano, que agora tinha 2 braços, depois de fazer um deles crescer de novo com luz das tempestades. Os homens de Caladinha haviam começado a manifestar poderes como corredores dos ventos, embora eles aparentemente fossem apenas escudeiros. Navani dizia que era um tipo de radiante aprendiz que outrora fora muito comum. Homens e mulheres cujas habilidades estavam ligadas ao seu mestre, um radiante pleno. Os homens da Ponte 4 não haviam se ligado ainda aos próprios esplenos e, muito embora houvessem começado a manifestar poderes, haviam perdido suas habilidades quando Kaladin voou até Elitcar para avisar sua família sobre a tempestade eterna. O que vejo? Disse o Herdaziano. Vejo nuvens. Muitas nuvens, acrescentou o outro carregador de pontes. Algumas montanhas também, disse o outro. Elas parecem dentes. Que nada, parecem chifres, discordou o Herdaziano. Nós, interrompeu Dalinar, estamos acima das tempestades. Será fácil esquecer a tormenta que o resto do mundo está encarando. A tempestade eterna vai voltar, trazendo os esvaziadores. Nós precisamos ter em mente que esta cidade, nossos exércitos, logo serão o único bastião de ordem restante no mundo. É nosso chamado, nosso dever, assumir a liderança. Ordem? Replicou Aladar. Dalinar, você viu nossos exércitos? Eles lutaram em uma batalha impossível apenas 6 dias atrás e, muito embora tenham sido resgatados, tecnicamente nós perdemos. O filho de Royon está terrivelmente despreparado para lidar com o que restou de seu principado. Algumas das forças mais poderosas, as de Tanadal e Vamá, ficaram para trás nos acampamentos de guerra. Aqueles que vieram já estão brigando, acrescentou Palona. A morte do velho Torol só deu a eles mais um motivo de discórdia. Dalinar se virou, agarrando o parapeito de pedra com as mãos, os dedos frios. Um vento gelado soprava contra ele, alguns esprenos de vento passaram como pessoinhas translúcidas cavalgando a brisa. Luminosa Calame, disse Dalinar. O que você sabe sobre as desolações? Como assim, Luminobre? Perguntou ela, hesitante. As desolações. A senhora pesquisou a teoria Vorin, certo? Pode nos contar sobre as desolações? Calame pigarreou. Elas eram a manifestação da destruição, Luminobre.
Cada uma delas foi tão profundamente devastadora que a humanidade foi deixada aos pedaços. Populações arrasadas, a sociedade mutilada, eruditos mortos. A humanidade foi forçada a passar por gerações de reconstrução depois de cada uma delas. Canções nos contam como as perdas se acumularam, fazendo com que regredíssemos cada vez mais, até o ponto em que os arautos deixaram um povo com espadas e fabriais e voltaram para encontrá-los com bastões e machados de pedra. E os esvaziadores? Indagou Dalinar. Eles vinham para aniquilar, disse Calame. A meta era varrer a humanidade de Roshar. Eram espectros, sem forma. Alguns dizem que são espíritos dos mortos, outros que são esprenos da danação. Teremos que encontrar uma maneira de impedir que isso volte a acontecer, disse Dalinar em voz baixa, voltando-se para o grupo. Este mundo precisa poder se voltar para nós. Precisamos fornecer estabilidade e um ponto de mobilização. É por isso que não consigo me alegrar com a morte de Sadias. Ele era uma pedra no meu sapato, mas era um general hábil e uma mente brilhante. Nós precisávamos dele. Antes que tudo isso acabe, vamos precisar de todos que possam lutar. Dalinar, disse Aladar, eu costumava discutir. Era como os outros grãos príncipes. Mas o que vi naquele campo de batalha, aqueles olhos vermelhos... Eu estou com o Senhor. Eu seguirei até o fim das próprias tempestades. O que quer que eu faça. Nosso tempo é curto, Aladar. Eu nomeio o novo grão-príncipe da informação no comando do julgamento e da legislação desta cidade. Estabeleça a ordem e um retiro e certifique-se de que os grãos-príncipes tenham áreas de controle claramente delimitadas. Forme uma força policial e patrulhe esses corredores. Mantenha a paz e impeça conflitos entre soldados, como o que evitamos mais cedo. Sebarial, eu nomeio o grão-príncipe do comércio. Contabilize nossos suprimentos e estabeleça mercados em um retiro. Quero que esta torre se torne uma cidade funcional, não apenas uma parada temporária. Adolim, cuide para que os exércitos sejam colocados em um regime de treinamento. Conte as tropas que temos, de todos os grãos príncipes, e informe a eles que suas lanças serão necessárias para a defesa de Roshar. Enquanto estiverem aqui, estarão sujeitos à minha autoridade como grão-príncipe da guerra. Nós vamos acabar com suas rixas por meio do treinamento. Nós controlamos os transmutadores e controlamos a comida. Se eles quiserem rações, terão que me escutar. E nós? Indagou o desgrenhado tenente da Ponte 4. Continue explorando o retiro com os meus batedores e escribas, disse Dalinar. E me informem assim que seu capitão voltar. Com sorte, ele trará boas novas de Aletikar. Dalinar respirou fundo. Uma voz ecoava no fundo da sua mente, como se ao longe. Você deve uni-los. Prepare-se para a chegada do campeão do inimigo. Nossa meta maior é a preservação de toda Roshar, continuou Dalinar em voz baixa. Vimos o custo de ter fileiras divididas. Por causa disso, fracassamos em deter a tempestade eterna. Mas esse foi só o primeiro teste. O treino antes do verdadeiro combate. Para encarar a desolação, darei um jeito de fazer o que meu ancestral, o Criador de Sóis, não conseguiu fazer por meio da conquista. Eu vou unificar Roshar. Calame arquejou baixinho. Nenhum homem jamais unira todo o continente, nem durante as invasões chinas, nem durante o ápice da hierocracia, nem durante as conquistas do Criador de Sóis. Essa era a tarefa dele, da qual tinha cada vez mais certeza. O inimigo lançaria seus piores terrores, os desfeitos e os esvaziadores. Aquele campeão espectral na armadura escura. Dalinar os encararia com uma Roshar unificada. Era uma pena que não houvesse encontrado uma maneira de convencer Sadias a juntar-se à sua causa. Ah, Toro, pensou. O que poderíamos ter feito juntos se não houvéssemos nos distanciado tanto? Pai, uma voz baixa chamou sua atenção.
Renarin, que estava ao lado de Shalin e Adolin. O senhor não nos mencionou. Eu e a luminosa Shallan. Qual é a nossa tarefa? Praticar, respondeu Dalinar. Outros radiantes se juntarão a nós, e vocês dois terão que liderá-los. Os cavaleiros foram outrora nossa maior arma contra os esvaziadores, e precisarão ser novamente. Pai, eu... Renarin tropeçou nas palavras. É só que... Eu? Não posso. Não sei como. Muito menos... Filho, disse Dalinar, se aproximando e pegando Renarin pelo ombro. Eu confio em você. O Todo-Poderoso e o Esplêndido concederam-lhe poderes para defender e proteger essa gente. Use-os. Domine-os. Então venha me relatar suas habilidades. Acho que estamos todos curiosos para descobrir. Renarin suspirou baixinho, então assentiu.